Ainda a primeira vez, mas será a primeira de muitas. Eu queria dizer aos nossos irmãos que eu não sou um palestrante. Palestrante é o nosso irmão Paulo, doutor Aguinaldo, Navarro. Nós vamos aqui hoje bater um papo, falar um pouquinho a respeito do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Esse apóstolo que divulgou o Santo Evangelho. Jesus veio aqui na terra para nos ensinar, trazer uma nova filosofia, que era a caridade, a bondade, o amor. E o Paulo, o apóstolo Paulo, que inicialmente era Saulo, então veio divulgar o Santo Evangelho. Boa noite a todos. Obrigado, direção da casa. Estou vendo vários amigos aqui, obrigado, que vieram até aqui. Eu vou gastar mais ou menos uns 50 minutos para falar. Espero que vocês possam aproveitar alguma coisa de bom, que a gente pode voltar para casa com algum ensinamento. Saulo de Tarso. Por que Tarso? Na antiguidade, o sobrenome das famílias era o nome da cidade. Então, Saulo de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso. José de Arimateia, por exemplo, porque ele era da cidade de Arimateia. Judas Iscariote, porque ele era da cidade de Iscariote. O Saulo era filho de seu Isaac, um rico comerciante judeu da cidade de Tarso, que tinha duas nacionalidades. Ele era judeu, seguia o Torá, mas também era cidadão romano. A gente não sabe certo se ele foi graciado, se ele comprou o título de cidadão romano, que desde o começo da vida de Saulo, o seu pai, Isaac, estava preocupado em preparar o seu filho para ser um grande líder político-religioso, sobretudo religioso. Então, seu pai disponibilizou, mandou Saulo para a Grécia, Atenas, para ele aprender, junto com os melhores professores da época, o grego, né? Ele aprendeu a falar, escrever fluentemente o grego. Além disso, ele aprendeu também o latim, porque como seu pai era romano, ele desenvolveu também a língua latina. Ele falava o aramaico, que era a linguagem de Jesus, e também o hebraico. Nós vamos falar um pouco hoje de um assunto que eu até me ouso a dizer, que é a implantação do cristianismo na Terra, baseado no livro O Sublime Pelegrino, que eu aconselho que cada um, dentro do possível, leia esse livro, Sublime Pelegrino, que conta, nesse livro, como é que foi a implantação do cristianismo na Terra. É um assunto muito pouco divulgado no cristianismo, isto. Porém, será que a vinda de Miriam, em hebraico, que é Maria, e depois a vinda de Jesus, teria sido um fato ocasional? Então, se você ler esse livro, Sublime Pelegrino, você vai entendendo que isso foi um projeto divino, um projeto sideral, onde vieram essas pessoas, além de Jesus e Maria, todos aqueles que vieram, que fizeram parte de Jesus, tanto os que eram a favor, como os que eram contra, todos esses personagens fizeram parte desse projeto. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, Judas. Nós temos uma imagem de Judas, que ele foi um traidor, né?
a imagem negativa. No entanto, Judas se propôs fazer um papel. Será que nós teríamos disposição de fazê-lo? De trair Jesus? Tanto é que depois de Jesus e Maria, que foi lá nas profundezas resgatá-lo. Tem um sentido isso, não tem? Então, repetindo, esse livro sobre o Peregrino explica tudo esse projeto divino, como é que ele foi implantado na Terra. Nós vamos basear a nossa conversa aqui hoje no livro Paulo Estevão. Eu acho que muita gente já leu, né? E segundo Haroldo Dutra, Francisco Xavier, o mentor espiritual dele era Emmanuel. E o mentor espiritual de Emmanuel é Paulo Estevão. E esse livro, Paulo Estevão, que esse mês de julho está completando 80 anos, foi inspirado por Emmanuel na colônia espiritual de Pompeia, que fica ao sul de Roma, da Itália. Pompeia foi destruída no ano 74 da era cristã pelo Vesúvio, e o senador Públio Lentulus, que depois se torna Emmanuel, desencarnou exatamente lá em Pompeia. Então, Haroldo Dutra diz que Emmanuel mandava as mensagens para Chico subscrever, mas quem estava em torno do Emmanuel era Paulo Estevão. Então, a história do livro é bonita, e Chico Xavier diz que depois das obras de Kardec, o livro Paulo Estevão é a principal obra da doutrina espírita. Que um livro como Paulo Estevão demora anos e anos e anos e anos, talvez até século, para ser elaborado. Então nós temos essa pequena introdução para entrar propriamente no tema. Quando você tem um projeto, para você desenvolvê-lo, você precisa de gente. E Saulo, depois Paulo, ele se aproximou de Simão Pedro, Gamaliel, que foi seu grande professor na escola do farisaísmo, Enéas, que devolveu a vista a ele, Abigail, o grande amor da vida dele, e Estevão. Quando a gente vai contar um fato, contar uma história, como essa história do cristianismo, como essa história de Paulo, do apóstolo Paulo, é necessário que a gente fale um pouco das condições socioeconômica, política e religiosa da época, porque cada época é diferente da outra. Então Saulo se aproximou da Casa do Caminho, que foi a primeira obra assistencial construída na terra. Logo após a crucificação de Jesus, Simão Pedro, João, Tiago e Mateus construíram lá em Jerusalém a Casa do Caminho, que acolhia as pessoas doentes, as pessoas carentes, os nossos irmãos jogados na rua. Nós vamos falar um pouco, até detalhadamente, sobre o templo. Por quê? Porque o templo era um organismo onde tudo passava por aí, a parte política, religiosa, administrativa. E o que era o templo? O templo foi uma obra faraônica, projetada pelo rei Davi por volta do ano 1015 a.C., projetou o templo, mas quem concluiu foi seu filho, o rei Salomão. Esse templo foi destruído várias vezes, e no ano 34 a.C., o rei Herodes, o pai, considerado bom pelos súditos, reformou o templo, e quem administrava, quem organizava politicamente, religiosamente o templo, era o Sinédrio, que em latim quer dizer conselho. O que é esse conselho? O conselho era formado por 71 sacerdotes, e para ser sacerdote você precisava ser doutor da lei, conhecer profundamente a lei, o Torá, que era e é até hoje
o evangelho do judaísmo. Então o rei Davi projetou o templo como se fosse a casa de Deus, como se Deus precisasse de uma casa aqui na terra, né? E os 71 sacerdotes eram os representantes de Deus aqui na terra. Então, eu fiz questão de explicar bem o que era o templo, porque quase todos nós aqui viemos da Igreja Católica, e a gente ia na igreja e se falava, Jesus foi no templo, Jesus saiu do templo, Jesus foi pregar no templo, Jesus saiu do templo. O que é esse templo? Então o templo foi essa obra faraônica, que pelas maquetes que a gente vê aí, parece que pegaria uns 2 quarteirões, considerada a casa de Deus, e os sacerdotes então eram os representantes de Deus. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a história do cristianismo, a história de Paulo, de Jesus, está implicitamente ligado com o templo, com o judaísmo, com o pessoal do Sinédrio. Por isso que a gente fala. Vamos falar um pouco também do poder romano, porque a águia romana invadia aquela região toda e matava, desapropriava e colocava em cada região um governador, um procônsul. Lá em Jerusalém, na época de Jesus, o governador era Pôncio Pilatos. E voltando um pouquinho ao tempo, você viu a força do Sinédrio. Quem condenou Jesus foi o sumo sacerdote Caifás e seu sogro Anás. E depois Pôncio Pilatos é que retificou. E vamos falar um pouco também de um ponto geográfico. Eu fiz um pequeno mapa aí de Israel. Esse ponto geográfico é o porto de Iopê, que é Jopé. O I, em hebraico, tem a função de J. Por que esse porto é muito importante? Porque todo o mundo comercial, as pessoas que vinham do Ocidente para o Oriente, passavam pelo Porto Jofre. E nós vamos comentar bastante coisa desse Porto Jofre. Então nós falamos das pessoas, falamos das condições socioeconômica, política e religiosa. Desculpa. E agora nós vamos então entrar no livro propriamente dito. No ano 34 da era cristã, o judaísmo, eles não falam antes de Cristo e depois de Cristo. Eles dizem assim, antes da era comum e depois da era comum. É engraçado, eles não reconhecem Jesus, o Messias que tanto eles esperavam. Então, no ano 34 da era cristã, o livro começa mais ou menos assim. Na cidade de Coríntio, numa propriedade rural próxima à cidade, tinha uma família que se chamava o pai José-Debel, o filho Josebel e a filha Abigail. Determinado dia, que não vale a pena aqui comentar, o governador local, naquela região que chamava Licínio, manda desapropriar a propriedade e prender os 3. Vieram presos para a cidade, o senhor José-Debel foi condenado naquela época a ser apedrejado. O filho Josebel, que tinha mais ou menos 20 anos, foi condenado a ser escravo. O que era ser escravo? Era ser remador nas galeras. E a filha, Abigail, foi liberada. O pai condenado, o menino ficou como escravo e a menina foi liberada. Abigail, seus 14, 15 anos. Sai da cadeia, vamos usar uma linguagem assim muito vulgar, sem lenço, sem documento, né? Porque ela saiu, a família não tinha mais, a propriedade não tinha mais parentes, sua mãe tinha morrido. Ela vai procurar uma senhora que era muito amiga da finada mãe dela, Sélvia. Essa senhora falou, olha, eu não posso te ajudar com nada, eu estou aqui morando em favor da casa do meu filho, mas eu vou te dar uma carta, você vai procurar um casal que chama Zacarias e Ruth, que eles também foram infelizes com o filho, os romanos mataram o filho dele, e eles estão lá muito tristes. Eles foram lá,
Abigail vai até lá, começaram a conversar, eles gostaram da menina. A menina era um anjo de pessoa, Abigail. Eles disseram, olha, nós vamos te adotar como filha, porém, nós vamos mudar daqui, nós vamos tomar conta de um sítio perto do Porto Jope. Aquele porto que eu falei para vocês que passava todo o comércio ali naquela região. Então assim foi feito. O moço foi condenado a escravo, saiu preso da cadeia, numa embarcação, e começou a trabalhar como escravo. Ele se comportava muito bem, porque os escravos brigavam, xingavam, reclamavam, e ele ficava quietinho e tal. E o comandante foi observando que ele era um rapaz, era um escravo diferenciado. Quando a navegação chegou na primeira ilha de Creta, subiu um outro governador lá que se chamava Paulo Sérgio. E depois de uns 2, 3 dias de navegação, esse Paulo Sérgio fica doente, e o comandante da navegação destaca o escravo Josebel para cuidar, espécie de um mordomo. E ele trabalhava durante o dia, à noite conversava, fez um chá lá e lia as escrituras, enfim. Esse governador se recuperou e na próxima ilha de Chipre ele desembarca, e na hora que ele está desembarcando ele chama o comandante e diz, olha, eu vou dar umas moedas aqui, e quando você chegar no Porto Jope, que era a linha final, você dá alforria para esse escravo e dá essas moedas para ele. E assim foi feito. Chegou no Porto Jope, uma madrugada, liberaram, porque não era normal liberar um escravo. O que aconteceu? Ele desce lá no porto, naquela época já tinha ladrão e malfeitor, roubaram tudo que ele tinha. Olha como é que funciona a misericórdia divina, gente. Ele ficou aí sentado, obrigado. Ele ficou aí sentado na madrugada toda, de manhã, chega um senhor lá, ele começa a conversar com o senhor Efraim, e conta a história dele. Olha, eu estou aqui sem documentos, sem dinheiro, não sei o que eu faço. Ele falou, olha, esse senhor Efraim falou assim, eu costumo pegar algumas pessoas no estado que você está, e eu levo para Jerusalém, lá na casa do caminho, aquela casa que Pedro, João, Tiago e Tomé abriram. E assim foi feito. Olha, vai vendo como a misericórdia divina funciona. Chegou lá na casa do caminho, Simão Pedro recebeu, e Josebel começou a ler os pergaminhos de Mateus, que é o Evangelho de Mateus, e daí uns dias já estava dando banho nas pessoas, lavando, esperto, começou a ler os ensinamentos de Jesus. E daí uns dias o Simão Pedro chega nele e fala assim, vem cá, garoto, conta a tua história para mim. Ele falou que veio de Corinto e tal, e tal, e tal, e tal. Simão Pedro gostou muito dele e falou assim, olha, eu vou te adotar como meu filho, só que nós vamos mudar seu nome. De Josebel você vai chamar Estevão. Por quê? Estevão é um nome grego, você veio da Grécia, tudo bem? Tudo bem. Então nós temos agora Abigail perto do Porto Jope e Estevão em Jerusalém, que dá 84 quilômetros, mais ou menos. Me é fácil falar dessas características geográficas, porque em 2011 eu estive lá em Israel, e viajamos toda aquela região. Inclusive eu fiz um pequeno desenho ali, mas acho que é difícil de vocês observarem. Então para mim é muito fácil identificar. Então tem os dois irmãos, e agora nós vamos falar do personagem principal, que é Saulo de Tarso. O Saulo, como eu te falei, ele foi estudar na Grécia, aí ele veio para Jerusalém para fazer espécie de uma pós-graduação na religião. Ele fez a escola dos fariseus e veio com uma carta de seu pai procurando o sumo sacerdote Gamaliel.
Esse Gamaliel foi considerado o maior sumo sacerdote do judaísmo. Então ele ficou por aí estudando, mas ele era um moço forte, bonito, inteligente, falava bem, rico, esportista. Ele praticava aquele esporte de biga. E aos poucos ele foi tomando conta ali do Sinédrio, pelo seu dinamismo, né? E ele é convidado, o Sinédrio é convidado para uma festa na casa de Ruth e Zacarias. E o Saulo, então, vai representando o Sinédrio. Ele vai representando o Sinédrio, chega lá na festa, quem que ele conhece? Quem ganhar, quem me falar aqui quem ele conheceu lá, eu vou pedir para o Paulo dar um passe especial. Odair, quem que ele conheceu lá? Muito bem, já vai ganhar um passe. Conhece a Abigail e começam a namorar, porque o Paulo, todas essas características, ele era casto e ele queria arrumar um casamento. Aliás, o judaísmo prega muito a família, muito os filhos. E começaram o namoro. Ele volta, chega em Jerusalém, ele fica sabendo que na casa do caminho tinha um rapaz que chamava Estevão, que estava começando a fazer umas palestras, igual o Valdemar aqui, né? Tentando conversar um pouco com vocês. Ele tinha lido o Evangelho de Mateus, então ele já sabia bem sobre a presença de Jesus aqui na terra. E ele pega então num sábado que ia ter uma palestra, seu Secla Jonas, e vai lá assistir a palestra. Chega lá, o jovem, agora Estevão, estava falando da religião, judaísmo, o Torá, e aí ele agora entra a falar que a partir de agora nós temos uma outra filosofia, que Jesus veio aqui, trouxe o Evangelho, e ele veio trazer um ensinamento sobre a bondade, a caridade, sobre o amor. Quando ele começou a falar de Jesus, chocosamente, Saulo chamava aquele Nazareno, referindo a Jesus, de uma maneira assim desprezível, né? E ele vai lá e começa a ouvir a palestra, interrompe o Estevão, começa a discussão, porque ele não aceitava. O judaísmo é muito radical, ele não aceita que tem outro dogma, outra religião. Você segue o judaísmo ou você é contra. Aliás, diz que Saulo era uma fera que ia atrás das suas presas, quando ele sabia que alguém não estava professando a religião deles. No momento que houve aquela discussão, chega uma senhora com uma criança, a menina, choronda, desesperadamente, a menina estava efeito obsessivo. O Estevão, com toda a calma, desce da tribuna, chega lá, naturalmente fez um trabalho de desobsessão, mediunicamente, e a menina fica boa. Para quê? Se Saulo começou a chamar Estevão de embusteiro, de feiticeiro, e acabou a reunião aí, ele foi embora. No dia seguinte, Simão Pedro, espiritualmente muito elevado, o que ele fez? Ele convidou Gamaliel, aquele professor de Saulo, para ir conhecer a casa do caminho. Ele foi. Chegou lá, ele encontrou um amigo de Cesareia, porque Gamaliel era de Cesareia, que é uma cidade de beira-mar, por sinal muito bonita, tem uma praia linda lá. Viu lá como é que era, os assistidos tudo limpinho e tal. Encontrou um amigo dele lá. Na hora de sair, Simão Pedro deu os pergaminhos de Mateus para ele. Tá. Daí uns dias, o que o Saulo faz? Ele pega uma autorização do Sinédrio. Como eu falei, o Sinédrio mandava. Pega uma assinatura dos demais membros e manda prender Simão Pedro, Estevão, João
e Mateus. Tiago não foi preso. Foram presos, daí uns dias teve audiência, quem foi fazer a defesa foi o Estevão, e nesse momento Saulo dá um tapa no rosto do jovem. Acaba a sessão e tal. Quando terminou, quem estava lá? Gamaliel. Gamaliel chamou o Saulo e falou: Saulo, veja bem o que você vai fazer com essas 4 pessoas, porque eles são atenciosos. Eu fui lá visitar a Casa do Caminho, eles cuidam das pessoas, eles dão assistência. O que nós aqui no templo, no Sinédrio, não fazíamos e deveríamos fazê-lo, cuidar mais do próximo. Bom, ele ficou por aí e tal. Daí uns dias, ele lavra a sentença ele mesmo. Está vendo, doutor, como é que era? O Sinédrio, doutor Wilson foi juiz, amigo nosso. Lavra a sentença dizendo o seguinte: liberou Simão Pedro, João, Mateus, mas o jovem Estevão é condenado. E condenado naquela época era ser condenado a apedrejamento. Ele vai visitar Abigail, sua namorada, e chega lá todo feliz. Olha, nós prendemos um jovem que estava falando contra a nossa doutrina, e vai ter o julgamento dia tal, e eu quero que você vá, Abigail, lá na casa, lá em Jerusalém. Eu tenho uma irmã que mora lá, que chama Dalila. Você fica lá, você assiste o julgamento, você conhece Jerusalém, e depois você vai para Tarso, a minha cidade natal, conhecer meus parentes e meu pai que mora lá. Combinado, combinado. No dia aprazado, do apedrejamento, Abigail entra lá no recinto e vê. A hora que ela vê quem está sendo apedrejada, ela olha bem assim e dá um grito para o Saulo: Saulo, você está apedrejando meu irmão. Como seu irmão? Seu irmão é Josebel, ele é Estevão. É meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. Manda suspender o apedrejamento. Mas Estevão já estava numa fase já moribunda, né? Recolhe para um recinto. A Abigail se ajoelha, abraça o irmão, que eles se gostavam muito, e ambos começaram a recitar um verso do profeta Isaías, porque os dois liam muito Isaías, para provar o Saulo que eles eram irmãos. Aí Estevão, já nos seus últimos suspiros, olha bem para o Saulo e diz assim: Saulo, eu te perdoo, e nós vamos ter muito trabalho pela frente para fazer. Aí eu te perdoo. E ele morre. Abigail, mediante aquela situação, acabou o romance, né? Como é que ia ficar? Ela volta para seus pais, lá próximo de Jope, e entra numa profunda depressão, Abigail. Tristeza, depressão. Passa por aí um senhor de barba branca, que se chamava Ananias, e a visitava e levava os pergaminhos de Mateus. Ela melhorava um pouco e tal, mas quando foi daí 6 meses, ela desencarnou. Lá em Jerusalém, o seu grande amor, o Saulo, ele pensava inclusive em visitá-la para ver se recompunha o noivado. Mas quando ele soube que ela tinha desencarnado, ele ficou duplamente macambuzo. Conhece, Paulo, essa palavra macambuzo? Lá em Portugal é muito comum isso. Macambuzo quer dizer assim, meio aborrecido, meio chateado, por 2 motivos. Porque tinha perdido o grande amor da vida dele e porque ela havia se convertido no cristianismo. Olha só. Bom, ele fica uns dias macambuzo lá e tal. Daí uns dias ele já recompõe. Ele manda prender mais 2 comerciantes lá, porque estava ajudando a Casa do Caminho. E aí ele fica sabendo que em Damasco, era longe de Jerusalém a Damasco, 300 quilômetros, tinha um núcleo lá que estava começando a falar do Evangelho de Jesus. O que ele faz? Ele pega uma autorização do Sinédrio, monta uma caravana e vai para Damasco.
Agora, meus irmãos, nós vamos chegar no ponto culminante da nossa conversa, que é a conversão de Saulo. Daqui um pouco vai ser Paulo, nós vamos explicar, mas agora é Saulo. Ele chega nas portas de Damasco com a sua comitiva, ele cai do animal, alguns falam que era camelo, outros falam que era um burro, cai, ele tem uma espécie de um desmaio. Ele cai do animal e ele fica cego. Aí a comitiva chega, o que foi, o que não foi, falou, eu estou cego, porém eu estou vendo uma luz brilhante que está chegando perto de mim. Um azul vinil, um azul argentino. Quem que corporifica nesse momento aí perante a Saulo? Vai ganhar mais uma bênção quem responder. Jesus, né? Jesus se corporifica e tem aquela frase antológica que Jesus diz assim: Saulo, 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 por que me persegues? Saulo ficou: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, que tanto você me persegue. E que queres tu de mim? Tem uma música aí, né? Que queres tu de mim? Você vai em Damasco, lá você vai receber orientação. Chega em Damasco, ele vai na sinagoga, que é a igreja deles. O sumo sacerdote lá chamava Sadoc. E ele então começou a falar o que tinha acontecido com ele, que ele estava se transformando agora em cristão, seguindo os ensinamentos de Jesus. Esse amigo dele, o Sadoc, falou: você vai embora daqui, porque eles vão te prender, você ficou louco. Aí ele estava numa pensão, daí uns 3 dias, mediunicamente, o Ananias, que houvera dado os pergaminhos para Abigail, recebeu a mensagem dizendo: você vai na pensão Judas da rua direita e você restitui a visão para o Saulo. Ananias quis questionar Jesus, falou: mas esse homem, ele apedrejou Estevão e nós vamos restituir. Jesus disse para eles: Ananias vai na rua direita, na pensão Judas, porque o Saulo vai ser um vaso onde nós vamos depositar muitas flores. Ele chega lá, está sentado, quietinho, já não é mais aquele Saulo, né? Com todo o poder. E Ananias fala: eu vim aqui para te restituir a sua visão. Impõe as mãos e ele volta a enxergar. Bom, aí a comitiva volta, ele fica uns tempos lá, já aprendendo, convivendo com Ananias, aprendendo sobre o Evangelho de Jesus. Daí uns 3 meses, ele volta para Jerusalém e vai aonde? Vai no templo, vai na sinagoga dentro do templo, que era a casa dele. Ele era todo poderoso lá dentro. Chega lá, ele começa a pregar, falar. Tinha um sacerdote mais ou menos da idade dele, chamava Alexandre. O Alexandre falou: ô Saulo, vai embora daqui que eles vão te prender. Igual falaram lá em Damasco. Ele sai daí, já com aquelas roupas mais velhas, surradas, de sandália, barbudo. Onde é que ele vai bater? Mais um prêmio para quem acertar. Sabe, Paulo? Onde é que ele foi bater? Parabéns, hein? Você leu bem o livro, hein, Dair? Ele vai bater na... Olha que a misericórdia divina faz, né? Ele chega lá, bate na casa do caminho, e se reuniram lá os diretores, Simão Pedro, João, Tiago e Mateus. Vamos receber esse moço? Não vamos? Vamos, não vamos? Simão Pedro falou assim: como é que Jesus agiria nesse caso, hein? Perdoaria, né? Então perdoou, ele ficou aí uns dias. Aí ele falou para o Simão Pedro: Simão Pedro, eu preciso ir para o deserto, porque eu preciso me espiritualizar. Eu preciso aprender, porque depois eu preciso pregar, eu preciso divulgar os ensinamentos de Jesus. Tudo bem.
Ele foi para uma cidade que chamava Palmira, não chama até hoje Palmira, que é um centro turístico. Chega lá, ele era tecelão, o Saulo, ele se emprega numa fábrica do irmão do Gamaliel, aquele professor dele, que chamava Isaquias. E ficou por aí e tal. E o Gamaliel já estava lá, que ele tinha pedido afastamento no Sinédrio. Gente, tem um dia, uma noite, que Saulo e Gamaliel têm um diálogo. O livro gasta umas 10 páginas para descrever. Foi um diálogo de tão elevada expressão que aquilo não era a linguagem dos homens, aquilo era a linguagem dos anjos. Coisa mais linda, literatura, uma elevação espiritual. Aí ele pede para o Gamaliel pedir para o seu irmão, que ele queria mesmo era para o deserto. Aí era uma cidade, esse irmão dele, Isaquias, falou, pois não, eu tenho um casal aí que chama Áquila e Prisca, que eles vão para uma fábrica que eu tenho no deserto de Van, e vocês vão para lá. Então foi. Chega lá, olha só, até essa conversão foi no ano 36. O homem com todo aquele poder, com todo aquele prestígio, toda a riqueza, toda a beleza, agora ele se vê numa tenda, no deserto, morando, não tinha ar-condicionado, né? Não tinha geladeira. Se ele não fizesse parte daquele plano divino que eu falei no começo da palestrinha, você acha que ele ia conseguir ficar naquele estado lá? Precisa muita fé, muita determinação, muita coragem. Ele ficou 3 anos ali no deserto, e toda noite, no desmembramento do sonho, ele recebia de Abigail e de Estevão, e algumas vezes até de Jesus, orientação de como ele devia se comportar a partir de então. Que ele ia então pregar o Evangelho, né? Abrir as igrejas. Ele volta para Jerusalém e fala para Simão Pedro, Simão Pedro, eu vou agora sair pelo mundo aí para pregar. Simão Pedro falou para ele, o Saulo, se você sair daí para pregar como Saulo, o primeiro lugar que você for aí, eles vão te prender. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o S de Saulo e vou botar P de Paulo. Você vai ser batizado como Paulo. Paulo, a palavra Paulo quer dizer pequeno, né? Diminuto. E assim foi feito. Ele sai daí e vai para Antioquia, que é uma cidade que fica no sudoeste da Turquia, que naquela época chamava Ásia Menor. Chega lá e encontra Bernabé e Lucas. Lucas, que era médico, tinha se formado em Alexandria. E ele se encontrava à noite, falava do Evangelho. E numa determinada noite, numa reunião, Lucas sugeriu assim, olha, quem é judeu segue o judaísmo. Quem segue Jesus é cristão. Então, no ano 41, em Antioquia, surge o cristianismo. Não como religião, porque religião no ano 325, o imperador Constantino vence seu cunhado na guerra do Oriente, conquista o Império Romano do Oriente, e ele, para se aproximar da igreja e pegar mais poder, o rei Constantino, ele convida toda a igreja católica, ele justificando que ele tinha se convertido, a mãe, a irmã, tem um congresso, chama Congresso de Niceia, onde vai toda a igreja católica, e nesse congresso, então, o imperador Constantino solta um decreto, e aí fica oficializado no ano 325 a religião cristã. Consta também, não nesse livro, que nesse concílio, São Jerônimo, que era um bispo muito preparado, muito culto, foi escolhido para ele selecionar os 4 evangelhos, porque os evangelhos tinha mais de 70 evangelistas, e São Jerônimo então foi determinado para ele fazer uma seleção, que ele escolheu Marcos, Mateus, Lucas e João.
Isso é fora um pouco do livro, não está no livro. Bom, aí combinou o Paulo agora, não é mais Saulo, é Paulo, junto com o Bernabé, de ele então sair para fazer as viagens de pregação, de abrir as igrejas. Quando eu falo abrir a igreja, não é construir um templo, mas era levar a palavra de Jesus, plantar uma sementinha em cada cidade. Foram para Chipre, que Bernabé era de Chipre, e de lá eles foram para, então, começaram a excursão. Levaram João Marcos, filho de Maria Marcos, que depois ele escreve o Evangelho de Marcos, mas na primeira cidade, Marcos era garotinho, achou que fosse fazer uma excursão e voltou. E aí, então, Paulo foi sozinho. Eu vou pular um pouco essa parte, porque cada viagem de Paulo, ele fez 3 viagens, dá uma palestra. Fica muito enfadonho, fica falando. Então ele ia e voltava, pregando. Ele era preso, ele naufragou, ele viajou durante 26 anos nessas condições e andou mais ou menos 13 mil quilômetros. Naquela época não tinha avião, trem, era realmente umas viagens com muita dificuldade. Na última viagem, ele foi com Timóteo. Ele foi até Atenas e aí ele ficou muito decepcionado porque em Atenas ele não conseguiu converter, ele não conseguiu implantar a sementinha lá. Na volta, ele passa em Coríntio, que era uma cidade ao sul da Grécia, foi lá no sítio onde moraram Abigail e Estevão. Ele encontrou pregando lá na igreja aquele casal que ele ficou 3 anos lá no deserto, Áquila e Prisca, e ele desce. Toda vez que ele ia e voltava das suas passagens, ele ficava em Efésio. Quem que morava em Efésio? Maria e João. Porque logo depois que Jesus foi crucificado, João e Maria foi para Efésio implantar lá o cristianismo. E Paulo, então, sempre ficava lá com ela. E uma dessas viagens dele, ele estava lá em Efésio, e Maria fazia milagre, ajudava as pessoas. Maria acaba de fazer um milagre, e a pessoa, com aquele olhar de gratidão, de bondade, olhou bem para ela e disse assim: Maria, tu não és santa, tu és santíssima. Então, no ano de 57 da era cristã, Maria se torna santíssima. E naquele instante, na última viagem que ele estava em Efésio, ele recebe uma carta de Tiago. Tiago era irmão de Jesus por parte de pai, mas eles não conversavam. Você vê que por mais evoluído que seja o espírito, eles não conversavam. Mas recebe uma carta de Tiago pedindo que ele viesse urgente para Jerusalém, porque eles estavam sendo muito agredidos, muito perseguidos. Ele fala, mas eu não tenho nenhum relacionamento com Tiago. Ele abre o Evangelho e está escrito lá assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto é tempo. Tudo por acaso? Vocês acham que isso é tudo por acaso? Ele volta correndo para Jerusalém, chega lá, começa a pregar e é preso. Só que como ele conhecia muito as leis judaicas, ele falou, eu quero ser julgado pelo governador local, que não era mais Pôncio Pilato, era Tito, e por Herodes, que estava em Cesareia, na casa de praia. Ele vai para lá, faz a defesa, mas ele é condenado. Condenado não. Os dois ficaram impressionados de vê-lo com a cultura que ele tinha, e disseram o seguinte, olha, você fica aí meio semi-preso aí, e quem estava com ele era Lucas. Olha um fato interessante. Eles ficaram 2 anos ali, e foi ali que Paulo psicografou o Evangelho de Lucas, durante 2 anos, lá em Cesareia. Tanto é que no final, Lucas queria fazer uma dedicatória a Paulo, e Paulo não aceitou. Isso não é mérito meu, isso é Deus que nos enviou essa mensagem. Daí pouco sai a sentença, ele é condenado, mas como ele era cidadão romano, ele apelou para Roma.
o César. Chega lá, o imperador Nero, aquele louco que havia mandado matar a mãe, o recebeu, ele fez sua defesa e foi liberado. Olha só, depois de todo esse processo, ele sai, volta para a Macedônia, e no ano 64, em Roma está pegando fogo. De 16 a 23 de julho do ano 64, Roma ardia em fogo. E esse fogo foi atribuído aos cristãos. Aí nada disso havia. A verdade é que o próprio Nero mandou botar fogo porque disse que tinha muitos insetos, muitos animais lá dentro de Roma. E os cristãos ajudando a socorrer, a amparar todas essas pessoas. Determinada noite eles estavam reunidos numa catacumba, chega a guarda pretoriana do imperador e prende todos eles. Alguns já morreram aí, outros foram para a arena, e Paulo então é preso na Torre Antônia. Se alguém aqui já foi em Roma, ao lado do Coliseu, ainda tem os resquícios lá da Torre Antônia, que também, Pedro também esteve lá preso. Ele é preso, ele fica lá desolado, triste. Lucas o visitava todo dia, e em determinado dia, ele estava já meio bem debilitado, meio cansado. Ele escreve uma carta, porque tem um detalhe, as cartas de Paulo eram todas psicografadas. Timóteo que escrevia. Mas ele mesmo escreve uma carta lá da prisão para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, eu estou nos meus últimos dias, eu gostaria que você viesse me visitar. E a carta dizia assim: a vida não é só morrer, a morte não é só morrer, combati o bom combate, preservei a fé. Entregou para Lucas para entregar para Timóteo, e naquela noite veio a guarda, o levou e decepou a sua cabeça. Tem mais umas histórias, mais uns detalhes. Bom, a história aparentemente acaba aqui. Ele desencarna, tem uma escuridão, logo em seguida ele ouve uma voz bonita. Ele falou assim: essa voz é de Ananias, que viera recebê-lo para o plano espiritual. Atrás estava o Gamaliel, seu grande professor. Do lado direito estava Esteva, e do lado do coração, seu grande amor, Abigail. Nós viemos te buscar para te levar para os parâmetros celestiais. Ele falou: mas antes disso, eu quero ir orar nas igrejas onde eu abri. Foi orar nas igrejas, e a hora que terminou, ele falou: agora eu quero ir em Jerusalém, lá no templo, orar. Quando ele estava orando, quem que apareceu lá para buscá-lo? O último pergunta: Odair, Jesus e Maria veio buscá-lo, dizendo assim: nosso pai pediu que você fosse trabalhar ao lado dele. Gente, essa é a história, a parte histórica do livro. O que nós aproveitamos disso? Agora vou tomar 5 minutos para acabar. O que nós aproveitamos dessa história? Nós aproveitamos o perdão e a gratidão, não é? Se a gente for analisar a gratidão, pensar que Jesus desceu dos plânetos celestiais para vir aqui nos ensinar, Paulo, toda essa transformação dele, para divulgar, passou 2000 anos. Vamos fazer uma reflexão aqui. O que nós aprendemos? O que nós evoluímos? Santo Agostinho diz que toda noite, ou uma vez por outra, a gente precisa fazer 3 perguntas.
que eu estou fazendo de bom para mim? O que eu estou fazendo de bom para o próximo? O que eu estou fazendo de bom para a humanidade? Vamos levar para casa hoje à noite essa mensagem, esse questionamento de gratidão. Será que eu estou sendo grato? Será que eu estou ajudando? Será que eu estou melhorando? Não é uma reflexão que a gente pode fazer? Não é? Porque a gente veio na Terra para crescer, evoluir. E segundo a palestra do Paulo Domingo, tem gente que chega aqui, nasce, cresce, dorme, morre e não evolui nada, né? No mesmo, ele não regrediu, mas também não evoluiu. Então está aí nossas palavras dessa noite para uma reflexão. Mas a gente é muito teimoso, né? Diz que o grande general não é aquele que vence a batalha, a guerra. O grande general é aquele que se vence. Vence essas barreiras, né? Do orgulho, da vaidade. Eu, por exemplo, luto todo dia para ver se eu melhoro um pouco. Pelo menos um pouquinho. Para a gente, o dia que desencarnar, não receber uma glória igual Paulo recebeu, mas pelo menos ser recebido por uma luzinha que seja, né? Falando em gratidão, tinha um senhor na Itália, que logo começou o Covid, o senhor de 90 anos foi internado no hospital. Foi internado, ficou lá 10 dias no respirador, ficou bom. Na hora que ele estava saindo do hospital, apresentaram a conta, ele tinha dinheiro para pagar, ele começou a chorar. Mas como? O senhor chorando? O senhor ficou bom, o senhor tem que estar alegre, feliz. Ele falou, estou chorando porque eu tenho 90 anos. Eu nunca agradeci a Deus o ar que eu respirei. E aqui, se eu precisar respirar 10 dias, eu precisei pagar. Então, gente, gratidão à Mãe Natureza, ao Sol. O Sol nos dá energia, luz todos os dias. A gente agradece. A gente agradece a família, uma casa dessa que nos recebe. Maria Santíssima que veio aqui gerar e conviver com Jesus. Tinha um jovem indiano que subia aos montes, diz que lá na Índia se costuma se rezar nos montes, porque ele era uma pessoa infeliz, não tinha alegria, não tinha paz. Então ele subia nos montes para rezar e conversar com Deus, pedir que ele tivesse alegria, felicidade e tal. E nada. Em determinado dia, falou, eu vou procurar um monge budista e vou conversar com o monge. Chegou lá, senhor monge, eu subo nos montes, rezo, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não gosta de mim. O monge olhou bem para ele e falou assim, meu filho querido, o dia que você colocar no seu coração bondade, humildade, generosidade, solidariedade, você vai ver que Deus vai colocar no seu coração alegria, paz e felicidade. Para encerrar, eu queria dizer a vocês, para jamais desistir de ser feliz, lute pelos seus sonhos, seja apaixonado pela vida. A vida é um espetáculo imperdível, que todos nós podemos refletir, pensar e tentar modificar, melhorar um pouco das nossas vidas. Muito obrigado, desculpa do tempo que eu tomei de vocês, espero ter sido útil com essas informações. E agora, para brindar essa noite, eu tomo a liberdade, em nome da diretoria aqui, da direção, chamar o Dr. Paulo, ilustre orador, que vai fazer o encerramento para nós dessa noite de luz. Muito obrigado a todos.
noite, queridos irmãos. É um prazer imenso poder estar nessa casa novamente. Agradeço o convite do nosso querido irmão Valdemar para poder estar aqui, não só assistindo a brilhante palestra dele, muito rica, que traz tantos conhecimentos para todos nós, mas também o segundo convite, que é a gente poder fazer uma dinâmica para a gente poder trabalhar aí a elevação da energia do planeta. Essa dinâmica é uma psicografia. Na verdade, o planeta está passando por esse desafio que é a pandemia, que é uma oportunidade aí de acelerar o processo evolutivo, e em virtude disso, muitas perdas, de entes queridos, muitos desencarnes coletivos, nós estamos tendo uma energia um pouco densa. Então a gente convida todos vocês para participarem dessa dinâmica. Essa dinâmica vocês podem encontrar no YouTube com o título Aumentando a Vibração do Planeta, Círculo Dourado de Luz. E vocês podem fazer todos os dias, quantas vezes vocês quiserem, inclusive naqueles momentos que vocês não estão se sentindo muito bem. Está sentindo uma angústia no peito, eu não estou legal, eu estou desanimado, alguma coisa. Porque quando você faz essa dinâmica, essa elevação, você consegue sair da faixa vibratória dessa energia densa e ir para uma vibração muito superior, que facilita muito o auxílio dos mentores de luz que estarão nos socorrendo nesse momento. É uma dinâmica muito simples. Eu vou convidar todos vocês para ficarem de pé. Nós vamos abrir as pernas, tá? Na largura das pernas da própria cadeira aí. E nós vamos, obrigado querido, e nós vamos elevar as mãos ao alto. Um certo momento, queridos irmãos, nós vamos falar a palavra propaga e a gente vira as mãos para fora, tá? Quando eu falar propaga, vira a mão para fora. Um certo momento eu vou falar, vamos baixar as mãos, a gente baixa as mãos ao redor das pernas. E a reta final eu peço para levantar a mão direita e trazer até o coração, batendo 3 vezes. É bem simples a dinâmica. Cada um faça da forma que melhor se conecta. Quem prefere ficar com os olhos abertos, está tudo bem. Quem prefere fechar os olhos, está tudo bem. O importante é a gente se permitir receber tudo de bom que a gente pode receber nessa noite maravilhosa dessa equipe de mentores que já estão aqui. E nesse momento eles já estão aplicando o passe em vocês, tá? Vocês já vão estar recebendo tudo o que vocês precisam. Vamos lá então? Levantando as mãos, vamos mentalizar um círculo dourado de luz vindo do alto em nossa direção. Na medida que eu mentalizo esse círculo dourado de luz, eu me arrepio todo. É tanta luz, é tanta luz, é tanta luz que arrepia o meu corpo. E nesse momento eu me conecto com a gratidão. E eu agradeço a Deus o dom da vida. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar nessa casa maravilhosa, que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos a Deus a equipe de mentores de luz que comandam essa casa, a diretoria que comanda essa casa, e todos os irmãos voluntários que trabalham aqui com tanto amor para nos receber semanalmente. Que todas essas criaturas possam nesse instante ser envolvidas nessa luz. E agora eu propago essa energia, e eu mando essa energia para toda a cidade de São José do Rio Preto. Eu mando essa energia para todo o estado, para todo o país, para o mundo, para o planeta. Onde houver uma ou mais pessoa precisando nesse instante, que possamos agora todos nós sermos instrumentos de Deus e sermos usados para emanar essa luz para cada um desses irmãos. Nós emanamos essa luz com muito amor, muito carinho para os nossos irmãos de rua, onde quer que eles estejam, eles recebam essa luz envolvendo cada um deles. Emanamos essa luz para os asilos, onde houver um ou mais velhinho, muitas vezes abandonado, descrente, sofrendo, solitário, que eles possam receber essa luz, acalentando seus corações.
Emanamos essa luz para os orfanatos, para as crianças órfãs, que já estão passando por essa provação tão difícil de perder os pais logo na chegada do processo reencarnatório. Que cada uma delas receba essa luz acendendo a esperança em seus corações, em dias melhores e na oportunidade de ganhar uma família que vai guiá-la para o caminho do bem. Emanamos essa luz, Senhor Jesus, para as pessoas que estão doentes agora. Se você estiver doente, mentalize a sua cura agora. Se você conhece alguém que está doente, mentalize na sua tela mental essa pessoa. Mentalize ela sorrindo ou você sorrindo, em momentos alegres, em equilíbrio, harmonia e paz. Emanamos essa luz para os hospitais, para os nossos queridos irmãos que estão lá lutando contra a vida, para os profissionais que estão trabalhando e dedicando as suas vidas. Que todos sintam essa luz nesse instante tocar mentes e corações. Eu mando essa luz para as pessoas que estão pensando em suicídio agora, para que elas deem um passo para trás a favor da vida e elas possam verdadeiramente acreditar que elas podem dar a volta por cima e fazer uma nova trajetória de vida. Emanamos essa luz para as pessoas que estão com depressão ou qualquer desordem emocional, qualquer patologia, para que elas se fortaleçam na fé do Mestre e continuem a seguir seus caminhos rumos ao seu processo evolutivo. E dessa forma, eu agora emano essa luz para minha casa. Mentalize a sua casa e essa luz vai entrando pela porta da frente. E à medida que você abre a porta, ela vai adentrando o seu lar. E você vai vendo ela ir abrindo portas e janelas. E por onde ela passa, ela vai deixando um ambiente de paz, de harmonia e de equilíbrio. E dessa forma, Senhor Jesus, nós estamos imensamente gratos. E a gente volta a olhar para esse círculo dourado de luz. E ele ainda está mais forte, mais luminoso. Porque tudo aquilo que a gente foca, amplifica. E aí eu respiro, puxando pelo nariz o máximo do ar que eu consigo, soltando pela boca por 3 vezes, sentindo essa luz entrar pelo meu nariz e passar por todo o meu organismo, me reestruturando, me iluminando, me deixando calmo, em harmonia, equilíbrio e paz. Na certeza absoluta que tudo passa e que a gente pode e vai sair muito mais forte dessa experiência momentânea, desafiadora que é a pandemia. E agora sim eu vou baixar as 2 mãos ao redor das pernas e eu vou subir apenas a mão direita, o máximo que eu puder, e pegar metaforicamente a minha parte dessa energia e trazer até o coração, batendo 3 vezes, para ser distribuído para todas as células, tecidos e órgãos do meu corpo, na certeza que, de acordo com o nosso merecimento, recebemos tudo que viemos buscar nessa casa maravilhosa, nessa noite de hoje, com essa palestra incrível do nosso irmão Valdemar, e toda essa vibração dos mentores amigos que aqui nos envolvem. Que Jesus possa abençoar sempre os nossos caminhos e que a gente possa trabalhar todos os conhecimentos que essa doutrina nos traz tão maravilhosos, na certeza que colocaremos em ação, em prática, para que a gente possa se transformar em criaturas melhores. Que Deus abençoe e ilumine todos vocês.